Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, quais são as perspectivas econômicas para 2019 com o novo governo? Tudo bem, Gabriel? Então, estamos com o novo governo para assumir. O que atrapalhou muito esse ano, acho que foi uma fraqueza do governo Michel Temer. Ele chega muito fragilizado no final do governo, ele meio que paralisou as medidas que ele pretendia tomar, as reformas. Veio fazendo pequenas coisas durante 2018, mas muito pouco. Teve a questão da greve, a questão da incerteza em relação às eleições presidenciais. Essa parte, pelo menos, já passou, né? Com o novo presidente eleito, legitimado pelo voto. Começa um ano aí com um novo governo com mais força e sabendo, definido, quem que é esse governo. Então eu acho que existem boas perspectivas nesse sentido, essa redução da incerteza, um governo que vem montando uma equipe econômica de primeira linha, que tem capacidade de implementar políticas que são muito importantes para a retomada do crescimento da nossa economia. O Brasil ele vem saindo da crise de uma forma lenta, ele saiu da crise, né? Mas vem crescendo ainda muito lentamente, 2017 e 2018. Eu acho que ainda esse ambiente de incerteza, um problema fiscal que ainda não foi resolvido, que é muito sério, vem segurando essa retomada mais vigorosa da economia brasileira. E quais medidas são relevantes para uma retomada mais vigorosa da economia? As medidas, eu acho que já vêm sendo colocadas pela equipe econômica, que é uma reforma da Previdência fundamental para controlar o aumento dos gastos do governo, o aumento do déficit da dívida. Então é preciso controlar os gastos e não tem como fazer isso sem resolver a questão previdenciária, que no Brasil é muito benevolente, sobretudo para os funcionários públicos, para os militares. Então essa questão da Previdência tem que ser atacada. É fundamental retirar privilégios, é uma questão não só de equilíbrio das contas públicas, mas também uma questão de justiça social, né? A gente hoje tem uma previdência que ajuda a piorar a desigualdade de renda, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui no nosso país. Preciso ter uma reforma que retire privilégios, que coloque, né, um limite mínimo de idade, que essa idade seja de pelo menos 65 anos. É preciso controlar essa questão dos gastos por um lado e, por outro lado, medidas que aumentem a produtividade da economia brasileira. Isso vai ser fundamental para que o país possa entrar numa rota de crescimento mais elevado de forma sustentável, né? A produtividade tem sido um problema de longa data da nossa economia. A produtividade do trabalho, por exemplo, está estagnada há praticamente 40 anos. Então isso é um problema muito grave porque segura também o salário dos brasileiros e, consequentemente, o nível de bem-estar das famílias. Então é preciso medidas que melhorem a produtividade, como reforma do sistema tributário, uma redução de burocracia, redução de privilégios, de uma forma geral, reduzir as possibilidades, porque tem muitas pessoas no Brasil que buscam ganhar uma renda sem ser de forma produtiva. Existem muitas brechas para isso, é o que a gente chama de rent seeking em economia. Então é preciso reduzir essas brechas ao máximo possível, reduzir a força desses grupos de interesse que emperram as reformas e, consequentemente, o crescimento da economia brasileira. E é preciso, sobretudo, um governo que esteja ciente da importância dessas reformas, da questão da previdência fiscal de uma forma mais geral, que precisa ser atacada, e a questão da produtividade da economia brasileira, que também tem que ser muito bem pensada, elaboradas medidas para que se aumente essa produtividade ao longo do tempo. E acho que também passa aí a questão de uma melhora da qualidade da educação, sobretudo da pré-escola, né, o cuidado com as nossas crianças. Então tudo isso são medidas importantes para que o Brasil possa retomar o seu crescimento. Então é preciso que o governo o governo federal acredite nessa agenda, de fato continue com ela durante esses 4 anos, né, de governo Bolsonaro, e que ele tenha habilidade política, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Hoje a sociedade está dividida, então é preciso de muita habilidade política, muita conversa, para que o governo consiga tocar essas reformas que são tão necessárias
para a retomada do crescimento da economia brasileira. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.